Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira. Agradecer a audiência de todos vocês que a cada início de semana estão conosco aqui discutindo os problemas de Ponte Lacerda, da região do Vale do Guaporé e do Vale do Jauru. A todos vocês, nosso muito obrigado mesmo. Queremos agradecer também a audiência de forma muito especial ao proprietário da Diana Calçados, nosso amigo e nosso irmão José Braga, está sempre de olho no nosso programa. Só que ele não costuma ligar para nós, não. Quando tem alguma crítica, a gente acaba conversando lá e ele acaba... A crítica é construtiva. Né? Tranquilo, né? Tranquilo. Então tá bom. Queria também mandar um grande abraço para o nosso amigo Eliel Ribeiro. Eu conversei com ele hoje na parte da manhã. Ele deve promover no final de semana a rifa de um trator em benefício à construção, em prol da construção da Igreja Batista Nacional. Essa rifa deve acontecer... o sorteio no domingo à noite, logo após o culto da Igreja da Batista Nacional. Esse Eliel também é um baluarte, né? Todas as coisas está à frente, ajuda, participa. Exatamente. É impressionante. Isso mesmo. E também para os nossos amigos lá da Ferraz Ribeiro, da filial da esquina da Marechal Rondon com a... Como a Fer? Não, na frente. Na frente, né, na Ferraz Ribeiro. Na Goiás com a Marechal Rondon. A todos vocês aí, o nosso amigo Bento, o gerente da loja, a Gleice, também ao Zé Roberto, a todos vocês, nosso muito obrigado pela audiência. E a palavra de ordem é solidariedade, Zé Roberto. Esquece não. Um abraço a todos vocês. Gente, nós precisamos começar o programa hoje com um alerta, e a gente deve comentar a primeira parte do programa hoje com um alerta muito, muito especial aqui para Ponte Lacerda, principalmente, é a questão do mosquito Aedes aegypti. Né? Infelizmente, esse mosquito está proliferando, está aumentando o número de doenças provocadas por ele, os vírus que ele é o portador, que é o transmissor, né? Já tem a dengue, e a dengue já se divide em vários 5 tipos diferentes. 5 tipos diferentes, tem a chikungunya, isso, né? E tem a Zika vírus também, né, que é o que está hoje já comprovadamente aí causando microcefalia, principalmente em fetos, né? E o Ivanildo domina bem esse assunto, eu gostaria que ele comentasse sobre isso, mas eu já gostaria de dizer o seguinte: infelizmente é uma vergonha para nós ter que dizer isso, tem que pedir isso para a população, para grande parte da população aqui de Ponte Lacerda. Começarem a olhar os seus quintais, limpar os quintais. Será que é pedir muito para uma população, de pessoas civilizadas? A nossa cultura, me parece que tem um problema muito sério, que o pessoal não gosta de viver em limpeza. Né? Tem casas, quando é terreno baldio, ainda fala, não, o terreno está vazio e tal, mas inúmeras casas, a vigilância sanitária, os agentes da vigilância sanitária verificam que existe água parada, água corrente, e todo mundo sabe hoje que é o criador do mosquito da dengue. Né? E a vigilância não consegue atender, por maior que seja o seu aparato, a demanda crescente, porque você combate hoje. Amanhã você já tem outro criadouro natural. Exatamente. Olha, se nós não matarmos esse mosquito, ele vai acabar matando a gente. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E nós temos que criar vergonha, pelo amor de Deus, pedir para limpar pátio aqui, vamos limpar o pátio. A população, né, exige isso, cobrar do poder público. Eu acho que tem que cobrar algumas coisas, algumas ações, mas tem ações que o poder público não tem que fazer, não. Limpar seu pátio é obrigação sua. Ver se seu pátio tem água parada, água suja, esse negócio é obrigação sua, não é obrigação do poder público, não. E nem da imprensa também. Eu acho que nós vamos ter que começar a fazer, Ivanildo, tamanha gravidade desse assunto, tamanha gravidade desse problema, nós vamos ter que pedir para que as pessoas denunciem os vizinhos, denunciem o terreno baldio, denunciem quem não está cumprindo. Isso aí a gente tem que colocar para execução pública, falar, você não cuida do seu quintal, você não cuida, você não faz aquilo que civilizadamente tem que fazer, manter limpo o lugar onde você vive. Ou você denunciou, vai ser a vítima. Você poderá ser a vítima se você não denunciar. É uma coisa absurda. Nos países do primeiro mundo, isso não existe, né, Vanessa? A doença não é deles lá. Você sabe o que aconteceu semana passada? Nós perdemos um valoroso irmão lá na cidade de Comodoro, o irmão Maninho, que pegou uma virose. O número de plaquetas foi tão baixo, tratando lá em Comodoro, veio a Cuiabá e veio a óbito. Perdemos um irmão valoroso.
E isso estamos sujeitos aqui. E o que é grave, a vigilância que hoje tem todo o aparato para atender e atender muito bem a comunidade, muitos lares estão fechados durante o dia. Quer porque o pai e a mãe trabalham, a criança está na escola, quer porque a pessoa passa os finais de semana aqui e vai para a zona rural ver e a casa fica fechada. Isso que você fala com muita propriedade é o que assusta. Eu dei uma entrevista hoje, com exclusividade aqui para o SBT, o seguinte: nós temos 86 viroses inespecíficas no Brasil tropical. Nós só temos diagnóstico de 29. Todas as outras são viroses inespecíficas. Agora, você imagine quantos são os vírus que o Aedes aegypti pode transmitir. Porque é um mosquito que a gente tem medo. É o mosquito que a gente sabe que é o transmissor. E ele não transmite só essas 3 que você enumerou. Ele transmite no mínimo mais aí umas 20, porque a gente não consegue diagnóstico. E tem o maior laboratório da América Latina que trata de doenças tropicais, fica em Belém. Então as informações, para nós aqui, nós estamos na contramão. Então o que nós temos que fazer? Prevenir, para não perdermos mais família, para não perdermos mais ente querido, para não perdermos seres humanos. Aquilo que você falou, esse mosquito mata, você não tenha dúvida, porque como eu trabalho há tantos anos em hospital, eu tenho visto que esse mosquito tem matado mais gente do que guerras que a gente tem acompanhado aí. Então, é importante a gente prevenir, né? É importante, enquanto a gente não faz o dever de casa, quando a maioria não faz o dever de casa, que é deixar limpos os seus quintais, né? As outras pessoas têm que se prevenir, né? E hoje a melhor prevenção é você não se descuidar, não deixar de usar o repelente, né? Ter o cuidado do repelente. Alguns repelentes, dependendo do princípio ativo, eles podem durar 2 horas só, outros duram 6 horas, outros duram 10 horas. Tem que dar uma olhada nisso, né? As mulheres grávidas e as crianças até 2 anos têm que ter um cuidado especial para usar o repelente, não pode usar muitas vezes que pode dar algum problema, né? Tem que ser talvez com prescrição médica, né? Você tem que ver também a sociedade, fique atenta, porque microcefalia, você condenou seu filho para o resto da vida. Ele não vai desenvolver. O arcabouço do cérebro, simplesmente ele não cresce. Consequentemente, o cérebro cresce numa desproporção muito grande. Então tem comprometimento disso. E a mãe gestante, até o 3º mês, quando é que se forma realmente o cérebro, tem que ter muito cuidado nesse período. Você vê, é tão grave a situação que os médicos estão pedindo para que as mães evitem de engravidar. A que ponto chegamos? A que ponto nós chegamos? É tão sério isso, né? É tão sério isso que os médicos estão pedindo. Falam, o urgente agora é cuidar da saúde, é tentar controlar, né, essa doença. A gravidez não é urgência, pode esperar. Passou a ser irrelevante perto da gravidade. Né? E a gente sabe hoje que o Brasil está vivendo um sistema de calamidade na área da saúde com relação a esses casos. Muitos casos em Pernambuco, né? Parece que começou lá. Vamos transferir para o nosso estado, né? Aqui existe casos aqui, né? Nós não tivemos nenhum ainda de microcefalia. Mas vamos pegar Mato Grosso, né? No Mato Grosso Rondonópolis tem uma denúncia de 46 casos e a própria Secretaria Municipal de Saúde já diagnosticou 37 positivos, viu? É um número exorbitante. São 37 crianças que não terão vida saudável. Então, aqui em Pontes Lacerda, Ivanildo, e nós conversamos com um médico, só não vou citar o nome dele, mas ele tratou de um doente, inclusive vindo do garimpo, com sintomas, tá, do Zika vírus. Sim. Todos os sintomas, todos os sintomas, né, agora, essa semana agora, no final de semana. Então, assim, é de se preocupar, né? Realmente é de se preocupar. Tem uma matéria completa, né, com relação ao Aedes aegypti no nosso site, né, www.tvcentroeste.com.br. Então, acho que a grande preocupação hoje é ver qual é o plano de ação, né, que o poder público deve fazer, né, para agir em torno disso aí.
a capacitação dos agentes, que deve estar já Está muito capacitado, né? São bons no que fazem. Né? Sim. Tá. Então, o que a gente vai procurar saber agora é qual é o plano de ação da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, né? O que vai ser feito, e nós vamos pedir para que aquelas pessoas que têm alguns problemas, que o vizinho não cuida, que o vizinho não se preocupa com limpeza, que denuncie aqui na TV, nós vamos correr lá, nós vamos mostrar e vamos procurar, inclusive, nesses terrenos baldios, quem são os proprietários. E pedir aqui, de viva voz, senhor fulano, o senhor é proprietário do lote número tal, ali na rua tal, do lado da casa tal, por favor, vai limpar o seu lote que está atrapalhando o vizinho. Nós vamos ter que fazer isso. E a pessoa, o vizinho que sentiu-se lesado, que ele está com o terreno também sujo, do vizinho ver, é só ir na secretaria, no departamento de vigilância, o pessoal é muito diligente, ele vai acatar, e se ele for lá não tiver em condições salubres, eles vão pulverizar o veneno. Porque eu não conheço, para essas situações, onde você não tem acessibilidade, onde você tem muita dificuldade para chegar, que não seja o veneno. Vou dar um exemplo que onde precisa, e todas as vezes que eu fui secretário de saúde, ou que eu fui interpelado, eu mandei fazer, lá no pátio do CISC. Vejamos o tanto de carro que está parado lá, e que aquilo ali, o serviço público precisa olhar. E o pessoal do CISC e tal não tem como fazer. Quem tem que fazer? Vigilância. E isso é importante, aquilo ele está no coração da cidade, é centro, e o voo do Aedes aegypti não é um voo tão pequeno. E como ele é extremamente leve, numa situação de voo, ele estando em favor do vento, ele vai para lugares bastante distantes, e é isso que a gente tem que coibir. Só coíbe matando o mosquito. Bom, a gente sabe que o mosquito, normalmente ele é um mosquito de hábitos diurnos, né? E ele costuma agir no início da manhã, né? E no final da tarde. Né? Então, principalmente nesses horários. E olha, e você que usa repelente, dê uma olhada, inclusive, assim, se o tecido que você está usando não é muito resistente, não é muito denso, é interessante, inclusive, que a recomendação médica, inclusive, que você passe o repelente por cima da roupa. Por cima da roupa, para não ter risco nenhum. Tá? Principalmente os seus filhos também. O filho que vai para a escola, por favor, mãe, passe o repelente nos braços e nas pernas do seu filho, para que ele possa ir para a escola, pelo menos mais protegido. E previna para que nós não tenhamos que chorar junto às vezes depois, né? A prevenção é o melhor remédio. A responsável por esse serviço é a Tatiane, e ela é muito competente, Vieira. Com certeza, se a TV for lá falar com ela, ela vai passar um calendário de ações e vai intensificar, porque nesse momento precisa que intensifiquemos. Todo o equipamento da secretaria aqui é zero, tem inclusive o canhão para essas casas que a gente encontra, a gente vê fechada, ou que tem a dificuldade de acesso, esse canhão consegue jogar, embora tenha uma volatilidade e uma dispersão muito leve, ele consegue jogar até 80 metros de profundidade. Então dá para atender todos os terrenos que a gente tem aí. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial. Antes do intervalo comercial, tem uma dica extremamente importante para os empresários e também para os funcionários, tá? Para você que é empregado e para você que é empresário, assista agora uma dica interessante da Juliana Ângelo, nossa consultora empresarial, no quadro De Olho do Mercado. A gente volta depois do intervalo. Boa tarde para você que está assistindo Visão. Bom, nós estamos próximos ao fim do ano e muitas das coisas que eu tenho ouvido em 2016 eu vou fazer, em janeiro de 2016 eu vou começar a fazer, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou em direção ao que eu quero. E quando eu vejo isso, eu começo a pensar se realmente é isso que vai acontecer. Porque quando vira o ano, né, vem aí 2016, vem junto muitas coisas, impostos, tarefas, várias coisas para serem feitas, que a gente precisa organizar no ano novo. E as pessoas se perdem nisso, e elas esquecem tudo aquilo que elas haviam pensado em fazer. A questão é, se você sabe que é isso que você quer, se você sabe que é isso que você precisa para atingir o seu objetivo, por que não começar hoje? Por que esperar uma data específica para começar?
Nós temos isso porque é a nossa mania de procrastinação, de achar que sempre existe um momento ideal para começar. Né? Que a virada do ano é o momento ideal, porque limpa uma página e começa outra. E aí a gente acaba não começando. Então, a minha dica para você é essa. Se você pode começar hoje, comece hoje. Já entre 2016 diferente. Já entre 2016 tendo começado aquilo que você quer. Você entra com muito mais foco, com muito mais direcionamento. Né? Não espere o momento ideal. Ele nunca vai acontecer. Um ano novo vem com muita coisa nova, inclusive coisas para resolverem. E nisso a gente se perde. Então, o momento ideal não existe. O momento ideal é aquele em que você decide fazer. Se você está pensando em começar no que vem, analise se realmente é uma decisão sensata, porque você vai ter uma outra oportunidade, ou porque vai ser o momento ideal para fazer aquilo que você precisa, ou se realmente não é você se justificando para que não faça hoje. Para que, no momento certo eu vou lá e faço. E aí não acontece, depois de tal data eu vou lá e faço. E aí quando você vê, em 2017 eu faço. Fazer é muito mais importante que o momento perfeito, né? Você começar e ir se transformando e tendo progresso é muito melhor do que você esperar o momento ideal, porque ele nunca virá. Então saia dessa armadilha, comece hoje, não importa se é dezembro, comece agora com o que você tem, da forma que você tem. E eu tenho certeza que a probabilidade do que você precisa, do que você idealiza dar certo em 2016 é muito maior. Porque se você já vai entrar fazendo. Não se dê essa desculpa, mas se você quer e sabe o que você precisa, comece agora, do jeito que você tiver. Não veja dezembro como uma desculpa para você deixar tudo para o mês que vem. Começar é muito mais importante do que esperar um momento ideal. O momento ideal vem depois que a gente já inicia e vai identificando o que precisa ser feito para complementar. Comece agora, independente se é dezembro, independente se vem festas. E comece 2016 realizando. E não espere ele chegar para que a partir daí você realize. Muito obrigada! Estamos de volta ao programa Visão Crítica, falando hoje sobre o mosquito Aedes aegypti. E agora vamos começar a falar também sobre um assunto que a TV Centro-Oeste tem colocado aí na pauta, não só nos nossos telejornais, mas também no site www.tvcentroeste.com.br e no blog do Vieira. Com relação à eleição para a nova diretoria da Santa Casa, já que o Vanderlei Nascimento, o delay da Droga Líder, deixa a direção daquele hospital, daquela entidade lá, agora no final de dezembro, porque está vencendo o mandato dele. Nessa situação nova, nós fomos buscar algumas informações com relação a quem tem direito a voto, o tipo da empresa, como é que vai ser a votação, esse negócio todo. E aí começamos a descobrir alguns pontos que a gente quer colocar aqui para discutir, né, para ponderar pelo menos. Primeiro, o Conselho Curador, eu acho que a Sociedade de Beneficência, né? Sociedade Lacerdense de Beneficência, ela é coordenada, ela é realmente dirigida, ela é administrada por um conselho diretor, mas existe um conselho, por ser uma sociedade de beneficência, um conselho curador. Né? Quando é uma empresa, sociedade anônima, é um conselho deliberativo. Né? Então, esse conselho curador, ele é composto por 22 membros, alguns deles nato e outros deles são eleitos. Né? Então, todos os membros do conselho curador, na realidade, são todos representantes de várias entidades representativas aqui da sociedade de Pontes Lacerda. O Conselho Curador elege o Conselho Diretor, Conselho Administrativo, que é o que realmente vai gerir a Santa Casa. Aqueles que estão com disposição de administrar a Santa Casa, de concorrer para a administração da Santa Casa, tem que montar uma chapa e aí pode ser apresentada até o último dia, até no mesmo dia. Na hora da eleição. Até na hora da eleição. Segundo as informações que nós temos,
nessa semana, até o dia 10, deve ser publicado o edital da eleição e que a eleição vai ser realizada no dia 18 de dezembro. Bom, nós procuramos o presidente do Conselho Curador, pastor Emerson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Renovada, e ele nos informou até estranhamente, ele falou que estava sabendo que ele era o presidente por nosso intermédio, por nossa equipe de jornalismo. Ele já tinha pedido a demissão dele já há mais de ano. E aí nós ficamos preocupados até, porque falou, mas então como é que vai ser essa questão da eleição da Santa Casa? Voltamos a falar com o pastor Emerson e ele nos tranquilizou dizendo o seguinte: Vieira, se eu sou o diretor da Santa Casa, o presidente do Conselho Curador, eu não vou fugir da minha responsabilidade, eu vou assumir a condição de presidente do Conselho Curador, vou buscar a direção, vou buscar os dirigentes da Santa Casa, vou procurar me inteirar do que está acontecendo, como é que esse processo eleitoral, de que forma tem que ser, e vou fazer as coisas certinhas para que depois, quando eu entregue ela de forma certa. Louvável a atitude dele, né? Que coloca em prática. Coloca, né? Que acaba, a nossa expectativa é que ele garantiu isso, que vai assumir de fato e de direito a presidência do Conselho Curador. Bom, eu acho que essa eleição, Ivanildo e meus amigos do programa Visão Crítica, eu acho que essa eleição deve ser prorrogada, deve ser marcada em outra data, por uma razão muito simples. Porque todos os representantes de entidades deveriam ter indicação da entidade, quem é o representante, né? Quem será o representante para esse processo eleitoral. Com poder de voto, né? De votar e ser votado, exatamente. Inclusive. Né? Só que eles teriam que ter feito essa indicação do dia 15 ao dia 30 de novembro, conforme o estatuto que eu tenho ele na minha mão. Né? Agora, aí tem uma série de dúvidas na história, Ivanildo e meus amigos. Tá? Como membros natos da associação, e é por isso que eu fiz uma matéria, inclusive, no site, né, no meu blog, dizendo o seguinte, que a Solbem, a empresa que administra a Santa Casa, embora muitos digam que ela é uma empresa particular, né, na prática, de fato, ela é uma empresa pública. Primeiro, quem administra a empresa, o responsável pela empresa são os representantes de entidades, né? Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Representantes do Lions, eu até vou citar aqui, um representante do governador do estado, o padre, o tesoureiro, o presidente ou tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o diretor-geral do Conselho Diretor da Santa Casa, o diretor clínico da unidade da Santa Casa, o presidente da OAB, o representante da Associação Centro Espírita de Pontes Lacerda, o presidente da Associação Comercial, o representante do Conselho de Ministros Evangélicos, o presidente da Loja Maçônica, o presidente do Lions Club, o presidente do Rotary Club e o presidente ou tesoureiro do Sindicato Rural de Pontes Lacerda. Esses são os membros natos. Os que são eleitos a cada 3 anos são representantes da própria fundação, é mais um da própria fundação. Na fundação vai ter 4 ou 5, são 7 indicados aqui. Um representante dos médicos, um representante dos dentistas, um representante dos farmacêuticos, um representante da imprensa, um representante dos veterinários, outro dos contabilistas, outro dos engenheiros e representante dos enfermeiros e técnicos de enfermagem de Pontes Lacerda. Então, é um grupo muito grande e divergente. E totalmente, que não tem nada a ver com a Santa Casa, não tem nada a ver com a área de saúde. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Eu acho que para administrar uma empresa grande tem que ter alguma coisa, alguma finalidade. Outra coisa, desses representantes aqui, eu não sei se tem alguma categoria que tem uma associação montada aqui que indique o representante. Que deu procuração para aquele representante. Legal para ser. Eu vou dar um exemplo claro aqui com relação da própria imprensa, e eu citei isso no meu blog. A imprensa de Pontes Lacerda, eu fiquei sabendo que a imprensa sempre teve um representante lá, que eu não sei quem que colocou como representante. Primeiro, 2 erros. Quem colocou, né? E o profissional da imprensa que se auto-intitulou representante da imprensa e foi lá e assinou pela imprensa sem ter poderes nenhum para isso. A imprensa não tem sequer uma associação aqui, não tem um clube, não tem nada
que tenha capacidade, que tenha poderes para administrar, para indicar alguém na história. Então, acho que por aí já começam os problemas da eleição na Santa Casa. Nada que não se resolva, né? Sim, nada que não se resolva, tranquilamente isso aí. Agora, a nossa preocupação toda é o seguinte, é quem vai substituir o novo diretor o atual diretor da Santa Casa, Vanderlei Nascimento. Nós já recebemos visita de algumas pessoas que têm interesse, né, e já começam a mostrar, querendo mostrar serviço com relação a isso aí. A nossa preocupação, Ivanildo, é assim, eu acho que, e eu coloquei na minha matéria, no blog, eu acho que a Santa Casa não pode ficar na mão de aventureiros e nem de oportunistas. A Santa Casa é séria demais. Mexer com a saúde da população é sério demais. Vidas, você está mexendo com a vida das pessoas. Né? Então, aqui não cabe aqui, pelo simples prazer de chegar lá. Eu perguntei para um senhor que estava interessado em montar uma chapa, não sei se inclusive se deve montar, né, se ele sabia quanto que a Santa Casa vai receber no mês de janeiro. E ele não sabia. Ele não sabia. Qual que é a receita e qual que é a despesa? Será que ele conhece esse equilíbrio? Quantos funcionários a Santa Casa tem? Então, é muito fácil, eu vou lá administrar, como é que é? Eu não sei como é que é, eu vou ver como é que é depois. Eu queria deixar claro aqui, Vieira e sociedade. Primeiro, o que foi feito na Santa Casa nos últimos 3 anos é louvável. A Santa Casa era um hospital que a gente não tinha prazer de falar que é hospital. Hoje é um hospital. Tá? Enquanto o Estado tem como referência, a maior referência do Estado hoje, para receber pacientes do Estado inteiro, é o hospital lá de Várzea Grande, Vieira, que chama Hospital Metropolitano de Várzea Grande, tem 51 leitos. A Santa Casa tem 80. Então não é um reles hospital. E quem fez isso? A atual diretoria, a gente tem que aqui render as homenagens. A atual diretoria é a Sociedade Pontes Lacerdense. Sindicato, maçonaria, o senhor Luiz Brancher, que deu dinheiro pessoal, Toninho, Casa do Produtor, Toninho do Favorito, né? Casa do Produtor, etc. Mundo Infantil, a gente acompanha, Gazinho, etc. Meritosamente a gente tem hoje um hospital. Eu fui secretário e montei aquela emergência, equipei e passamos para eles. Funciona hoje e salva a vida. Que então por que essa luta para ser presidente da Santa Casa? Isso não vai poder acontecer mais. Porque qual que foi o grande problema da Santa Casa? A cada eleição, usa-se aquele espaço, usa-se o corpo clínico e o corpo técnico para fazer campanha. Isso não se admite mais, porque a Santa Casa já quebrou muitas vezes e a gente não pode permitir isso aí mais. Nenhum diretor, olha, o presidente, o tesoureiro, o secretário administrativo, o diretor clínico, não recebe nenhum centavo. É uma entidade filantrópica, não recebe, não paga. Perdeu o certificado de utilidade federal. Sim, mas ela continuou com o estadual e com o municipal ainda valendo. Tá? E contratualiza com o poder público. Então nós temos que escolher alguém que tenha tempo, dedicação e saiba diferenciar o que é endovenoso e o que é intramuscular, no mínimo. Não adianta falarmos de achismo. Eu acho que eu vou... Não acha nada. Ali hoje é técnico, tem que ser profissional da área de gestão. E contar ainda com um grande diretor clínico. E a Santa Casa conta. A Santa Casa hoje conta com o Dr. Osmar como diretor clínico Vieira, que é uma operação tapa-buraco. O Osmar é uma pessoa que fica quase 24 horas por dia nos hospitais de Ponte Lacerda. Eu nunca vi alguém com tamanha dedicação. Então, quem assumir e já não tiver o Osmar como diretor clínico, já sai perdendo. Tem que ser... Não, ninguém é insubstituível. Mas com a dedicação dele, eu duvido. Falta anestesista, quem que cobre? Dr. Osmar. Tem uma dificuldade num diagnóstico de alta complexidade, quem que resolve? Dr. Osmar. Precisa regular um paciente em casa que está aqui. Quem que regula? A maioria deles. Dr. Osmar, etc, etc. Estou fazendo apologia, não. Estou sendo justo. E aí a Santa Casa, Vieira, o que é grave? Contratualiza com o Estado. Paga R$494 mil desde que o Pedro Henry era o secretário de Estado. Nunca teve um aumento. Autoriza um mínimo de procedimentos aqui. Acaba
a gente inchando, com capacidade de resolver aqui, o Hospital Regional de Cáceres. Então, se eles não aumentarem esse recurso, se nós não ampliarmos o nosso corpo clínico, não dá para fazer saúde pública. Bom, eu conversei com um médico esse final de semana e os médicos não receberam ainda o mês de outubro. Não, o hospital não recebeu o mês de outubro. Os médicos receberam o mês de agosto, agora há pouco tempo, 90% no mês de setembro, não receberam outubro nem novembro. Nós já estamos no mês de dezembro. É porque o secretário veio aqui há exatos 21 dias atrás e pagou um resíduo do ano passado. Do ano passado. Mas ficou faltando o mês de outubro, que ele garantiu que ia pagar na semana passada. Venceu sexta-feira, não conseguiu pagar. Me parece que o Estado não tem dinheiro, ou tem dinheiro e falta um método contábil, só tem dinheiro um dia 10, contábil. Só tem dinheiro dia 10, né? Amanhã acredito que ele tenha. E a informação que a gente tem parece que os médicos devem parar hoje de novo na Santa Casa. Bom, e eu conversando com esse médico, ele me falou o seguinte, ó, ele não sabe por que a Santa Casa não fechou ainda. Porque empresarialmente ela é deficitária. Ela não se paga todo mês. Então eu acho que é isso que tem que se avaliar. Hoje, a Santa Casa não tem nenhum contrato com o governo do Estado. Não tem contrato nenhum. Até dezembro não vai ter. Em janeiro não se sabe como é que vai ser. Dizem que vai ser através do consórcio. E aí está o meu medo, Ivanildo. Aí está o meu medo. E tem hora que eu critico... Não, o consórcio é só o veículo de receber e de repassar. É, mas assim, ó, mas quem paga... A gestão não será feita pelo consórcio. Tá, mas Ivanildo, quem paga, quem banca, dá as cartas. Quem banca, dá as cartas. A hora que você pega 9 prefeitos do município que vão se preparar para a eleição do ano que vem, em outubro tem eleição. A partir de janeiro, os 9 prefeitos, e estou falando de todos, os 9 prefeitos com ingerência aqui para decidir sobre o consórcio de saúde. Tá? Eles é que vão repassar para a Santa Casa. Mas está muito claro naquilo que fora convencionado. Mas se não tiver alguém com pulso, e é talvez a briga do delay, o desgaste do delay, inclusive com a classe política, que está desgastado politicamente também, né? Porque o delay perdeu a paciência com a classe política. Ele não consegue mais ter... O estupim dele acabou porque garante para uma semana, dali outra semana não sei o quê, e vai prorrogando e não se paga, e vai prorrogando e não se paga, passaram o ano inteiro sem contrato, aditando, é aquele negócio todo. Se não tiver alguém com pulso firme para administrar a Santa Casa de forma empresarial, né, nós vamos correr o risco de ter um caos naquele hospital ali, com ingerência política, e você sabe que tem, e que se procura, pelo menos. É por isso que o presidente tem que ter, primeiro, tem que ser conhecido. Segundo, tem que saber o que fala. Terceiro, tem que ter credibilidade com isso que você coloca, com o corpo político. Estarão aqui na cidade hoje um deputado federal e 2 deputados estaduais. Acho que é um momento também de conversar com esse pessoal e ver se eles têm café no bule, né? Para realmente ajudar. Agora, é sabido que o Estado, Vieira, não paga nada antes do dia 10. É muito difícil isso. Por quê? Porque o Estado hoje também vive numa situação claudicante. Ele tem que lutar para pagar a sua folha. Paga. Pagou aí, ele pensa nas outras coisas. Como todos os órgãos e municípios hoje. Então, eu nunca acreditei que sairia antes do dia 10. A gente está tão acostumado com isso que seria utópico acreditar que sairia antes do dia 10. Mas hoje são 9. Hoje são 9. Eu acredito que amanhã, no mais tardar depois... Não. Agora, eu queria aqui até suplicar ao corpo clínico da Santa Casa que não pare. O parar significa a população está perdendo, eles próprios perdendo porque eles vivem, Vieira, do que produzem. Tá? E isso acontecendo, mais uma vez, o Hospital Regional de Cáceres, que é a nossa referência, e que, diferentemente do que as pessoas sabem, lá só tem 100 leitos hospitalares. Para as clínicas de ortopedia, de ginecologia, de obstetrícia, de pediatria e clínica médica. Tem 5 leitos de UTI e que esse hospital, porque é gestado também pela Fundação Santa Catarina, o São Luís, eles estão fazendo uma parceria e desviando o paciente que seria do regional também para o Hospital São Luís. Isso aumentou o quê? Os valores da prestação de serviço, porque também recebem por prestação. Eu atendi 50 pacientes a mais, tem que receber a mais.
o Hospital São Luís tem um crédito com o Estado atrasado de 7.945.000. E saúde é caro, não dá para fazer saúde com embromation. Por isso que nós vamos ter muito cuidado em saber quem nós vamos eleger na Santa Casa. Porque quebrou, você viu o tanto de sequência? Depende do diagnóstico da Santa Casa, depende de encaminhar para a CAS, que às vezes depende de encaminhar para o Hospital do Câncer ou para quem quer que seja. Porque são entes federados diferentes que fazem o atendimento. E você coloca uma pessoa leiga e não compromissada com saúde pública, aí é um caos muito maior do que o próprio consórcio dificultar o pagamento. Porque esse dinheiro é uma rubrica fechada, ele não pode pagar nada que não seja para a Santa Casa. E aí reside, Vieira, a minha tranquilidade com relação a isso. Tá, eu só acho que o bom senso, e aqui vai uma opinião minha, pessoal mesmo, personalíssima mesmo, eu acho que o bom senso indica que o Conselho Curador deve sentar, analisar o aspecto da eleição em si, né, formatar melhor esse processo eleitoral para evitar qualquer dúvida com relação à lisura desse processo. E acho, inclusive, que o mandato do Vanderlei Nascimento, do atual diretor, deve ser estendido por mais alguns meses, até para que ele possa, o processo de contratualização com o governo do Estado está em andamento, né? Está em andamento na história. Qualquer um que pegar agora em dezembro, vai chegar em janeiro, vai ter que assumir, vai ter que se inteirar do assunto, saber o que está acontecendo, que compromissos que teve, quais são as deficiências, até porque ninguém sabe, me parece que a mudança na forma, no modelo, a mudança no modelo. Até agora é um contrato de R$495 mil. 494. Né, R$494 mil, né, e pronto, agora não. Dizem que a partir de janeiro vai ser por procedimentos. Produtividade, o que é muito melhor para todo mundo. Agora, mas tem que se ter noção qual é a capacidade da Santa Casa de produtividade para ter noção de quanto vai receber por mês. Tá, nós temos ortopedista, um belo no centro cirúrgico, o cara vem aqui e autoriza 33 procedimentos cirúrgicos por mês. Com os acidentes de moto, e nós gastamos isso em 10 dias. Então, e aí o que tem que fazer? Cáceres, ambulância para Cáceres. Então, nós estamos fazendo ambulancioterapia. Então, agora, se tiver valores, a Santa Casa tem a capacidade de fazer tantos procedimentos e esses procedimentos vai resultar num valor de 500 mil, 600 mil, 700 mil, seja o valor que for, dá para você ter uma ideia de quanto você vai receber e como é que você vai gerir aquele hospital. Sabe o que eu falei para o secretário de Estado, Vieira? Falei para ele, doutor, o hospital de Cáceres vale 8 vezes a Santa Casa daqui? Não, que isso? Vocês pagam 8 vezes lá o que pagam para aqui. Vamos dividir então, paga 1 milhão por mês para aqui. Nós vamos ficar em paz e vamos atender e vamos desafogar lá o que nós somos a Santa Casa. Consequentemente, nós vamos melhorar o corpo clínico, melhorar no quantificar, melhorar na capacidade de diagnose, melhorar na capacidade resolutiva final. Cirurgião que fica tranquilo aqui, Vieira, porque ele não consegue ficar porque não consegue receber. Anestesista que tem que sair porque também não consegue receber. Quantos foram os cirurgiões que passaram aqui e nós perdemos? Já perdemos quantos ortopedistas? Já perdemos obstetras. E vamos perder mais. Por quê? Porque não existe constância no pagamento. Sabemos que vai receber, porque o Estado paga. Agora, paga quando? O médico ele tem aluguel para pagar, ele tem carro para pagar, ele tem uma vida para poder se manter. E às vezes demora 90 dias. Supermercado que abastece. Eu já vi, inclusive, gente falar do presidente que direciona a licitação, etc. Mas ele direciona para aquele que é capaz de manter o pagamento. Porque ninguém espera 90 dias para fazer cestas básicas, que são 107 cestas básicas todo mês. Entendeu? Isso tem que fazer, é lei, não tem como fugir. Os fornecedores de medicamento que atrasam, por quê? O município não tem atrasado, mas ele tem que pagar folha. E o município paga R$130 mil. Então, quem está fora e atira pedra, olha para não ser vidraça amanhã, porque a coisa não é fácil, não. Tá certo. Bom, eu só confirmando, no meu entendimento, talvez o correto, o bom senso indica prorrogar esse mandato do delay por mais um período, até que seja consolidada essa parte de receita, né? Para que ele, já que ele está acompanhando, firmar o convênio, assim, né? E aí depois o Conselho Curador vai buscar alguém que já possa dar prosseguimento e aí fazer as mudanças que achar
que forem necessárias lá. Essa é a nossa opinião. Obrigado, Ivanildo. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Lembrando que o nosso papel aqui da imprensa, e especificamente aqui do programa Visão Crítica, é promover a reflexão das pessoas. Tudo que a gente falou aqui é para que você reflita, você pense direitinho e tire a sua própria conclusão. Boa tarde, a gente se vê semana que vem. A todos nós, uma bela semana.